Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite feito pelo Sr. Bauman, sempre à frente, procurando abrir espaço para os debates que são fundamentais. Agradecer à Associação José Marti, ao Ricardo, também pelo convite, e dizer que é um prazer participar dessa discussão junto com meu professor, mestre Luiz Dario, e para um público tão jovem e interessado nessas grandes questões internacionais e que devem necessariamente ser discutidas. Tá? Nós vivemos um tempo em que, o Dario falou agora em desinformação, em intoxicação midiática, talvez eu seja um pouco use uma linguagem um pouco mais popular e afirme que talvez nunca se tenha mentido tanto. Tá? É muita mentira e, mais do que isso, há aí uma questão que vem se constituindo nas últimas décadas, ou seja, um trabalho permanente, uma espécie de tentativa de lavagem cerebral. Né? Quando nos disseram que a história tinha acabado, que a história, que tínhamos atingido um nível significativo de civilidade, enfim, né? E que não havia mais o que avançar, não haveria mais contradições. Né? E, infelizmente, né, não foi só uma geração que foi privada de compreender com mais precisão aquilo que aconteceu antes dessas duas últimas décadas, vamos dizer assim. Né? Há também uma geração que viveu a história e que, né, sob um certo ponto de vista, parece ter esquecido. Né? O resultado disso é uma certa incapacidade de lidar com esse monte de mentiras que querem nos contar. Né? Não só uma incapacidade no sentido prático da coisa, realmente é muito difícil obter informações fidedignas sobre determinados acontecimentos, e principalmente esses bastante recentes, mas vai além disso, né? É a capacidade de questionar, de duvidar. Então, o trabalho que se tem hoje para tentar desfazer, desqualificar determinados consensos que se formam a partir dessas grandes questões é um trabalho muito difícil. Né? E isso é algo bastante complicado, porque, vejam, coisas que não foram contadas, né, ou que que os analistas não abordaram, que os historiadores não contaram, né, determinadas visões que ficaram petrificadas na lógica da Guerra Fria, apenas quase meio século depois, ou passados meio século, alguns eventos começam a ser discutidos, começam a ser abordados e novas visões vêm à tona. Então, eu acho que o esforço que nós temos que fazer diante dessas tantas incapacidades é justamente resgatar aquilo que mais nos ajuda a entender ou a montar o quebra-cabeça. Tá? E nesse caso é a própria história. Né? Os elementos históricos podem nos dar alguns indicativos. A pergunta que mais nos é feita, principalmente em relação a esse tema conflito na Síria, são as perguntas que não têm a menor importância, na verdade. Né? São as perguntas que não deveriam ser feitas. São elas: como é que o conflito vai acabar? O que vai acontecer depois? Vai haver uma intervenção na Síria? E a gente começa a dizer, não sei, eu não tenho bola de cristal, eu não sei exatamente em quanto tempo as coisas vão acontecer, o que será necessário para haver a superação dos problemas que ali ocorrem. É difícil e se trata de uma mera especulação. Né? Mas, se nós conseguirmos resgatar um pouco esses elementos históricos e acompanhar, principalmente, as principais mudanças
no nível internacional, regional e local também, né? E tentar compreender esses fenômenos à luz, não só da história, mas também das mudanças recentes, aí sim é possível forjar uma análise um pouco mais sólida, vamos dizer assim, um pouco mais honesta, e aí sim poder dizer a verdade, né? E dizer a verdade nem sempre é algo que nos deixa numa posição confortável, né, diante de um bombardeio de informações distorcidas e muitas delas não verdadeiras. Tá? Se por um lado hoje nós temos esse acesso absurdo à informação, tá? Nós temos que pensar que justamente por essa facilidade há riscos muito grandes que essas informações não sejam verdadeiras. Tá? E, portanto, nós temos que recorrer àquilo que de mais sólido a humanidade conseguiu construir, que é o conhecimento, que é a formação, né, que nós podemos conquistar para realmente nos tornar um pouco mais, desenvolver um pensamento um pouco mais complexo e, portanto, questionador. Tá? Então, eu gostaria de começar, e eu não pretendo me estender muito, porque o bom de ser o segundo expositor é porque o primeiro já faz todo o trabalho, né? E aí, então, a gente consegue sintetizar um pouco as principais questões e portanto, não demorar tanto, né? Eu gostaria de começar levantando alguns aspectos que eu acho importantes, justamente alguns aspectos históricos em relação à Síria e em relação ao Oriente Médio. Tá? Especificamente em relação à Síria, eu acho importante recordar que o Estado sírio foi construído a duras penas. Tá? Por que isso é tão importante? Porque não trata-se apenas da construção de um Estado. Também diz respeito à construção de uma nação. Tá? E nem sempre é fácil destruir algo que foi construído a duras penas. Tá? Isso não significa que ao longo desse caminho não tenha havido erros, não tenha havido os mais diferentes projetos políticos, enfim, né? Aqueles com os quais nós nos aproximamos ou não, mas o fato é que há uma história, né, de construção de um Estado e de construção de uma nação, e uma história própria. Porque a tendência que nós temos é sempre observar as regiões como algo homogêneo ou com uma história homogênea. O Oriente Médio, embora ele deva ser visto, né, no seu conjunto, ele também revela uma diversidade muito grande de experiências, né, ao longo da sua existência enquanto um espaço independente, né, e que alcançou essa independência num contexto de um jogo de forças internacional muito forte e claramente concentrado, essas forças claramente concentradas no Ocidente. Né? Então é importante observar que há sim uma história de um conjunto regional, mas também há histórias muito particulares e que devem ser consideradas para entender, por exemplo, por que a Síria sofreu uma intervenção, né, externa, e por que na Síria isso acontece de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, camuflada, né, e através de instrumentos e meios também diferenciados. Né. Então, esse aspecto da construção do Estado sírio, eu acho que alguns pontos, assim, só para a gente compreender um pouco qual é a lógica dessa sociedade. Né. Então, pensando sobre o seguinte aspecto, né? A Síria tem duas cidades que são as mais antigas do mundo, né? Que são Damasco e Alepo. E além disso, a Síria ela foi
um centro comercial muito importante durante o apogeu do Islã, nos séculos 12 e 13, tá? E ela acabou reduzida a uma mera província do Império Otomano em 1516, tá? Após a devastação do Império Mongol e das Cruzadas. E esse é um espaço onde muito precocemente, e aqui eu acho que tem um aspecto interessante para a gente entender as particularidades da Síria, né? A Síria foi um espaço, um dos centros onde surgiu o nacionalismo árabe moderno. E a partir disso, nós vamos ver esse Estado sírio à frente, em vários momentos, lutando pela defesa dessa região e da autonomia, da autodeterminação dessa região. Mas não vamos esquecer que muito cedo também a Síria sofreu com o imperialismo europeu, né? Fundamentalmente com a presença francesa no seu território, mas não só, quando em 1916 já britânicos e franceses haviam repartido o Oriente Médio. Em 1918, a Síria ela vai ser posta com as suas fronteiras atuais, né? Mas como um mandato colonial francês. Tá? E a partir daí, a dificuldade da Síria se tornar independente, ou pelo menos alcançar uma independência real, fez com que houvesse muita luta nessa direção. Né? Então nós estamos falando de uma sociedade que experimentou e que necessariamente teve que defender os seus interesses enquanto não só territoriais, mas também os seus interesses enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto nação. Tá? E com algumas características muito interessantes. Tá? Só para vocês terem uma ideia, Paris só reconheceu a independência formalmente, né, a independência formal da Síria, em 1930. Mas manteve a sua presença sufocando todas as insurreições. Em 1941, a Síria esteve sob o controle da França de Vichy, França fascista. E, justamente nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, ela vai ser invadida pelos britânicos, pelos gaullistas também, né? E vai ser convertida numa base aliada até o final da Segunda Guerra Mundial. Então foi um território que esteve, vamos dizer assim, foi atingido por esse, não só por uma expansão europeia, mas também foi atingido por todos os problemas que a Europa vivia. Tá? E é justamente nesse momento, então, que a República vai ser reconhecida, mas a França ela só se retirou em 1946 após uma bastante dura dos sírios. Né? E inicia-se aí um momento de instabilidade política muito grande, com uma série de golpes, né? Que vinham de toda parte, né? E também de uma luta social interna muito grande, né? De uma resistência muito grande também às agressões sionistas. Então, esse histórico de luta do povo sírio, ele vai ser muito importante para a gente entender, por exemplo, porque há hoje sim, e não acontece como nós lemos na imprensa internacional, há hoje sim uma base de apoio muito forte à manutenção ou à preservação do Estado sírio, né? E que, em última análise, representa a base de apoio do próprio governo sírio. Tá? Ao contrário do que a gente tem visto por aí. Tá? Mas, de qualquer forma, assim, só para a gente ter uma ideia, no início das guerras árabe-israelenses, já em 1948, depois da fundação do Estado de Israel, que nós sabemos se converte num problema permanente dos conflitos no Oriente Médio, as forças sírias lutaram contra a partilha da Palestina. Né? Em 1956,
Eles foram solidários ao Egito quando Israel, a França e a Grã-Bretanha agrediram o país diante da nacionalização do Canal de Suez. Em 58 houve, inclusive, uma tentativa que foi frustrada, foi muito curta, mas de unidade, né, quando da fundação da República Árabe Unida junto com o Egito. Né, depois, mais adiante, eles também tentaram uma federação de repúblicas árabes com a Líbia. Ou seja, a ideia de garantias de autonomia, né, da região sempre foi presente, né, ou pelo menos nos momentos mais importantes de construção desse Estado sírio, essa perspectiva sempre esteve presente. Né? No entanto, há um momento que eu acho importante e significativo e que ilustra um pouco essa trajetória, que é em 1963, a Revolução Popular, que leva ao poder o Partido Baaz Árabe Socialista, tá? Que é fundado em 1947, mas que em 1970 renova esse processo com o Hafez al-Assad, que é o pai do Bashar al-Assad. Tá? Então, esse é um contexto vamos dizer assim, de institucionalização, de definição dos projetos, né, do Estado sírio. E é interessante observar que, nesse momento, né, principalmente a partir da Constituição de 1973, o setor público na Síria englobava 80% dos meios de produção, tá? E 60% do comércio externo, particularmente o petróleo. Hoje, aproximadamente, a produção síria é de 380 mil barris por dia, tá? E a sua capacidade de refino é de 250 a 255 mil barris por dia. Tá? Se comparado com outros países da região, esse é um número reduzido. Mas o fato é que, antes de qualquer coisa, se patrocinou, se encaminhou, através de vias legais, vamos dizer assim, sanções que começaram a ferir a Síria naquilo que de mais caro um Estado tem, que é a sua base econômica. Então, através de uma série de sanções, a Síria viu reduzida a sua capacidade de produção e, portanto, os seus meios, os seus recursos para lidar com toda essa situação que acaba sendo entendida apenas como um problema interno. Aí eu digo a ideia mais ampla, né, aquela imagem que se tenta passar do conflito na Síria como um problema local, mas que na verdade reflete um grande problema internacional. Tá? Bom, um último aspecto nesse contexto de construção do Estado, de perfil desse Estado sírio, diz respeito justamente à sucessão do Hafez al-Assad pelo seu filho Bashar al-Assad. Tá? Algo curioso, o Bashar al-Assad, quando o falecimento do seu pai e como uma tentativa de evitar uma crise sucessória na Síria, uma briga entre generais, né, o Bashar al-Assad estava em Londres. Né? Ele é um médico, oftalmologista. Eu não tenho bem certeza se a mulher dele é britânica, mas acredito que sim. Né? E, portanto, não havia necessariamente um interesse explícito do Bashar al-Assad assumir o governo. Né? E outra coisa interessante, que ao assumir o governo, ele anunciou a implementação de uma série de reformas liberalizantes, tá? E acenou também com a possibilidade de um diálogo muito mais aproximado com o Ocidente. E, curiosamente, inclusive com Israel. Né? Já havia um direcionamento no sentido de negociar a situação
de Golã, né? Região que foi tomada por Israel durante a Guerra dos 6 Dias em 1967. Importante região, diga-se de passagem. Né? Então, na verdade, quando se fala na ditadura síria, ou quando se fala nesses governos quase diabólicos do Oriente Médio, se esquece que havia, né, pelo menos um anúncio ou uma possibilidade de diálogo que não colocava a Síria numa situação, ou pelo menos numa posição de dura em relação a um diálogo com o Ocidente. Muito pelo contrário. Né? E aí a gente pergunta, bom, mas ainda assim, por quê? Né? Por que ocorre esses conflitos, o que levou ao acirramento desses conflitos na Síria. Né? Evidentemente que, por mais que a perspectiva de um governante seja no sentido de acompanhar e de tentar se ajustar às grandes questões internacionais, isso não significa também colocar esse Estado e essa sociedade à mercê de investidas que venham a aniquilar todas as conquistas daquele Estado. Né? Mas a posição dele era bastante moderada e bastante razoável. Né? Então, esses aspectos eu acho que são importantes de destacar para começar a entender um pouquinho melhor esse movimento que acontece na Síria hoje. Né? Por outro lado, e eu acho que tem aí uma questão um pouco mais ampla, de caráter um pouco mais amplo, que nos ajuda a entender também a importância da Síria nesse conjunto do Oriente Médio, né, diz respeito a uma visão, ou uma nova visão geográfica e geopolítica do próprio Oriente Médio. Né? E para apresentar isso, eu gosto muito da visão, ou da definição que o professor Alexandre Roche estabeleceu, infelizmente já falecido, mas que eu acho extremamente didática e ilustrativa dessa nova imagem, né? ou dessa nova visão, melhor dizendo, geográfica e geopolítica do Oriente Médio. O que ele nos diz? Né? Eu vou usar um mapa. Só enxerga direito o mapa daí? Tá? Ele nos mostra a imagem de uma casa. Né? Assim, a imagem é uma imagem bem fácil de apreender. Né? E essa casa, ela tem um teto terrestre. Tá? Um imenso teto terrestre. Que vai desde a Turquia, né, passando pelo Irã, pelo Afeganistão e Paquistão. Tá? Um imenso espaço terrestre, considerando aqui também o Cáspio. Tá? Esse é o teto. O corpo dessa construção, ele viria desde a Líbia, né, passando pelo Egito, passando então aqui pelo Israel, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, tá? Irã, indo até o Paquistão, também considerando a Península Arábica. Tá? E um pátio que se estenderia então do Sudão, aqui não aparece no mapa, até a África do Sul, considerando então toda essa parte oriental da África, tá? Acentuada pelo chifre africano aqui, Eritreia, Djibouti e Somália. O que é importante observar? No corpo dessa construção, o corpo dessa construção é caracterizado também pelas principais passagens marítimas, pelos principais espaços marítimos, que vai desde o Mediterrâneo Oriental, Canal de Suez, Mar Vermelho, Golfo do Aden, Golfo Pérsico, chegando até o Oceano Índico.
E aí a análise que o professor faz é a seguinte: dessa definição, né, dessa imagem, nós podemos nos aperceber de algumas questões importantes. Primeira delas, né, se a gente pensar que todos os espaços marítimos, Golfo Pérsico, Golfo do Aden, Mar Vermelho, Canal de Suez, Mediterrâneo, eles interrompem, né, o corpo dessa construção, nós chegamos à seguinte conclusão: o Oriente Médio é responsável por 55% do petróleo exportado e 60% das reservas mundiais. Ele é guardado no norte pelo teto e a leste e a sul por extensões marítimas e por um canal estratégico. O que acontece? Aquele que comandar, aquele que conseguir controlar o teto e aquele que dominar os mares possui o Oriente Médio. Evidentemente que esse controle, que esse domínio, ele está vinculado à capacidade de estabelecer aliados, né, de estabelecer bases, né, para que esse domínio possa se dar através de um forte armamento terrestre, né, mas também da possibilidade de utilização de frotas rápidas, de aviação tática e de aviação estratégica. Então, o que eu poderia dizer para vocês? Tanto a Líbia, quanto a Síria, quanto o Iraque, quanto o Afeganistão, eles estão num espaço que precisa ser desestabilizado para que se possa controlar novamente esse espaço. Certo? Esse me parece um aspecto muito importante. Não é à toa que o professor Dario falou bem da estratégia norte-americana, que é uma estratégia norte-americana que responde às necessidades fundamentais da Europa, né? E que, portanto, estão juntos no contexto da OTAN, né? e das ações conjuntas no âmbito da OTAN. Né? Então, necessariamente, essa é uma região que precisa ser desestabilizada. Né? Por que a China e a Rússia, de outro lado, estão ali duramente defendendo uma visão oposta? Porque para a China, para a Rússia, é importante que essa região esteja estabilizada. Né? E além do mais, o professor Dario também já referiu que, controlando esse espaço, controla-se também Rússia e China, ou pelo menos tenta-se controlar Rússia e China. Então, o que nós percebemos é que o final da Guerra Fria demandou uma inflexão na dinâmica regional, né? Só que isso não iniciou há 10 anos atrás, isso não iniciou a partir do momento em que se anunciou esse final da Guerra Fria. Isso é um projeto que já é anterior, né? Todos esses movimentos eles já estão, de alguma forma, acontecendo desde os anos 80. Se nós lembrarmos, por exemplo, e eu acho que também aqui tem um marco dessa inflexão, que é o ano de 1979, onde na região acontecem duas mudanças importantes. Quais são elas? Primeiro, os Estados Unidos perdem um grande aliado em 1979, um dos principais, que é o Irã, né, depois da Revolução Islâmica, mas ao mesmo tempo ganha importantes aliados, a exemplo do Egito, quando dos acordos de Camp David, onde o Egito, por exemplo, ele transforma, né, a sua posição, ela muda significativamente no mundo árabe, quando o Egito se aproxima de Israel e da Arábia Saudita sob a tutela norte-americana. Né? Então aí nós já temos uma mudança de eixo que vai configurar uma
nova atitude do Ocidente em relação à região. Né? E a Síria é chave nessa estratégia. E aí eu lembraria assim, de algumas questões específicas para entender por que a Síria é tão importante. Pela Síria cruzam 2 oleodutos que partem do Iraque e desembocam no Mediterrâneo. Tá? Um passa pela localidade de Homs, vocês podem olhar no mapa, tá? E o outro nos altos do Golã, né? Que, como eu referi anteriormente, Israel arrebatou da Síria na Guerra dos 6 Dias. Tá? Uma outra questão, a zona costeira da Síria é uma das principais possibilidades para tornar real, né, um mega projeto de construção de um oleoduto que levaria petróleo do Azerbaijão através da Turquia e de Israel, né, para a Ásia, possivelmente até a Índia. A Síria precisa ser controlada de alguma forma. Né? Parte desse projeto já está materializado. Né? Um oleoduto que passa pelo Azerbaijão, pela Geórgia e pela Turquia, todos aliados da OTAN. Né? E esses seriam os oleodutos mais estratégicos do mundo porque eles atenderiam os mercados ocidentais. Né? O professor Dario já também discutiu com mais precisão essa questão específica. Né? E por outro lado, haveria um cercamento da Rússia pelos Estados Unidos, né? Com base nessas alianças, com esses países amigos, né? Na fronteira meridional da ex-União Soviética e também a China. Né? Então, existe um interesse claro, existe um interesse muito claro do Ocidente em desestabilizar essa região para poder controlá-la. Então, todo o discurso, isso nos faz lembrar o discurso anti-soviético e anticomunista da Guerra Fria. Né? Precisa inventar muita coisa para desqualificar o inimigo. Né? Nós já vivemos isso, estamos vivendo de novo, porque a história, de uma certa forma, se repete. Não da mesma forma, mas se repete. Né? Então, os discursos, eles são criados para convencer, para justificar e para tornar a reação mais difícil, porque no momento em que há uma opinião pública, né, que condena, né, certamente o grupo condenado vai ficar na defensiva, vai ficar fragilizado. Né? E além do mais, essa ideia, todos esses conceitos e essas ideias que defendem princípios que não são nada claros, como a defesa da democracia ou dos direitos humanos, vocês me desculpem, não me parece nada claro nesse contexto. Né? Não me parece democrático que o mundo aplauda um governante ser morto a pauladas, como aconteceu na Líbia. Né? Isso pode parecer democrático para alguns, não, e aqui não discuto nem vamos dizer assim, o perfil desse governante, mas não me parece justo que qualquer pessoa morra a pauladas. Mas aí não se fala em direitos humanos. Mas